Amados, o que eu quero falar com você hoje é algo que eu estou lendo e Deus está reavivando algo na minha vida muito forte. E eu quero transmitir isso para você, que é maravilhoso demais. Aliás, a unção que Deus está derramando sobre nós está sendo extraordinária. Né? Deus tem falado comigo nesses últimos dias, eu sei quem eu sou, sei como eu sou difícil, né? Mas Deus tem tratado desse pastor com carinho também e tem me ensinado muitas coisas e tem me quebrantado muito. E no domingo, amados, eu vi Deus falando com a igreja de uma forma muito especial. Né? Eu queria dizer que eu até brinquei com o pastor Levi, eu disse, olha, se continuar desse jeito, nós vamos ser arrebatados no meio de um culto, né? Porque foi maravilhoso demais, a unção estava boa demais, a palavra estava assim, sabe? Eu acho que nós fomos muito edificados. Eu até não consegui nem mais tirar, tive que dormir com a armadura, amados. Né? Ele disse que toda manhã a gente tinha que se revestir, mas não deu, ficou tão pegado esse negócio da verdade, essas coisas na gente. Eu disse, Senhor, nem dá para tirar, agora eu vou dormir assim. Né? Parece que ele... Né? De tão forte que foi a mensagem. E a gente precisa estar com um coração assim. Eu pensei, Senhor, quando eu orei, eu disse, Senhor, toda a igreja recebeu desse jeito? Eu creio que sim, amados. Eu creio que toda a igreja recebeu. Né? Mas eu recebi muito, porque eu vim com o coração aberto. Eu tenho vindo para o culto com o coração assim extraordinariamente aberto para aprender. E foi extraordinário o que Deus fez com a gente. Mas eu lembro de uma frase que eu falei aqui, que o pastor Odilon nos ensinou também, na primeira conferência, né, do MDA que a gente teve, e agora em abril nós vamos ter no dia 25, 26, 27 e 28, se não me engano. São 4 dias, vai começar numa terça-feira, quarta, quinta e sexta, a nossa conferência do MDA. Vai estar o apóstolo Robert Dudo, vai estar o pastor Rawlinson, filho do pastor Elton Rangel, lá de Sevilha, que teve aqui, que pregou sobre oração. O filho dele vai vir, e esse filho dele é um mestre, e ele tem um seminário chamado Polis, que é mostrando como que a igreja pode influenciar a sociedade através de todos os meios, inclusive a igreja, não é a igreja ser política, mas a igreja transformar a política da nossa nação. E nós vamos trazer esse seminário para cá em nome de Jesus. Ele vai estar aqui e o pastor Elvis, meu amado discipulador, que ele não pode faltar. Aliás, eu pedi para o Paulinho, não sei se o Paulinho está por aqui hoje, ele tem tratar todas outras coisas, mas falamos com ele, o Logan é responsável, nós vamos preparar algumas palavras, mas principalmente as palavras que foram pregadas nas conferências, para você ouvir. E na última conferência do ano passado, o pastor Elvis trouxe 2 mensagens de mais ou menos 40 minutos cada uma, falando muito sobre a vida de um grupo, como é a visão. E se você quer ouvir aquilo, você vai se alimentar muito e vai fortalecer muito o seu grupo. Então nós vamos preparar essas mensagens para você ter à sua disposição. E a ideia é preparar num pendrive, assim, com pastinhas, né? A gente vai copiar o pastor Irineu e vamos vender, né? Num custo bem baixo, porque a gente... Se eu for dar todos os pendrive, eu vou começar a dar prejuízo aqui nos caixas, daí a diretoria vai me pegar. Né? Mas o pastor Odilon falou uma coisa que eu quero falar com você agora. Ele disse uma frase assim, Deus escolheu usar gente. Lembram dessa frase? Deus escolheu usar gente. E gente como a gente. Amém? Eu comecei a aprender algo, ou reviver algo no meu coração. A unção é o poder de Deus. Quando você lê a unção,
em 1 João 2,27, né, diz, a unção que dele recebestes está em vós. Em quem que está a unção? Quem tem unção, levanta a mão. Está em nós. Né? O poder de Deus é a unção. Mas eu percebo que quando Jesus quis enviar o Espírito Santo, ele não disse assim, eu enviarei o meu Espírito sobre a terra e daí vocês procurem ele e tentem andar com ele. Não, ele disse, eu enviarei sobre vós. Ele estará em vós. Então, a unção que nós recebemos de Deus não opera sem o homem. O Espírito Santo não opera sem nós. Isso é uma coisa que a gente até sabe, está no subconsciente, mas a gente não valoriza. E eu quero valorizar isso hoje. A unção que dele recebestes está em vós. O Espírito Santo não vai operar na terra sem você. O Espírito Santo não vai operar na terra sem mim. Ele nos escolheu para nos usar. Aí o diabo tem tentado falar para você, você não, você é muito isso, você, cala a boca, porque eu tenho a unção. Lembra? O que Jesus falou quando ele entrou na sinagoga? Deram um livro para ele ler. E ele pegou o livro, e ele não pegou assim, vou ler assim. Não, ele pegou e procurou o texto de Isaías. E quando ele achou o texto de Isaías, ele começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Diga comigo assim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Põe a tua mão na cabeça. Está sobre mim, pelo que me ungiu. Há uma unção sobre a tua vida. Há uma unção sobre a minha vida. Há uma unção sobre a igreja. Quando Deus nos levantou, quando a gente começou aquele trabalho, com o pastor Jaci, né? E nós íamos todas as noites numa casa e fazíamos tantas visitas e tantas casas foram se abrindo e tantas portas foram se abrindo. Deus foi delegando uma unção sobre nós. E um dia, quando nós orávamos e numa casa onde é o meu tio, Nelson, né, pastor Levi e eu e mais alguns irmãos orávamos lá, nós tínhamos uma data marcada e a oração sempre tinha horário para começar, mas nunca tinha horário para terminar. E nós orávamos, e um dia, numa daquelas orações, onde Deus fez muitas coisas em nossas vidas, falou muitas coisas, foi lá que o pastor Levi começou a falar inglês um dia no meio da sala, e depois alemão, e depois não sei mais que tudo ele falou, né? Mas o Senhor foi enchendo a gente lá. E lá um dia o Senhor falou para mim assim, e eu estava muito preocupado com a cidade, porque naquela época que eu me converti, tinha 2 igrejas evangélicas assim que a gente conhecia bem na cidade. 3, né, na verdade, né? Mas eram muito pequenas na época. Uma delas era a igreja quadrangular lá atrás do hospital. A outra era a igreja batista ali na Ponta Aguda. E a outra era um monte de Assembleia de Deus espalhada aqui pela cidade. Graças a Deus pela igreja Assembleia de Deus, porque ela sempre foi pioneira no trabalho, né? Nós temos que reconhecer isso. Eles chegaram e fizeram o papel deles, para a honra e glória do Senhor. E continuam fazendo, né? E a gente ama isso, né? E eu lembro que eu me converti e não tinha, e eu vi assim que começou a vir uma necessidade de algo para a cidade, e eu comecei a buscar de Deus naquelas orações. A minha oração era, Senhor, nós precisamos de uma liderança além dessas 3 igrejas, né? Eu vi assim que tinha um público que não estava sendo atingido, e nós começamos a trabalhar com a Donep, com outros meios tentando, aí até fizemos projetos de um centro evangelístico, e aquilo foi um avião que o pastor Quinas disse, se vocês não decolar esse avião, vocês vão bater no muro no final da pista. E nós batemos com tudo no muro no final da pista, e entre os mortos e feridos, graças a Deus, todos se salvaram. E eu estava lá clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, nós precisamos de alguma liderança. E o Senhor disse assim, eu
vou levantar um homem nesta cidade. Aí, depois de passado muitos dias, veio o pastor Alberto sobre nós. E eu estava comentando com o pastor Levi naqueles dias, e eu disse para ele, né, na época, nem eu, nem ele, pastor, nós conversando, eu disse, sabe, eu acho que Deus começou a fazer aquela obra que ele tinha falado comigo lá naquela reunião de oração, que nós já tínhamos conversado antes sobre isso. E ele disse, mas Haroldo, não é o Alberto. Lembra disso? Deus disse que Ele vai levantar um homem nesta cidade. Ele não vai trazer de fora para esta cidade. E quando Ele estava falando isso, o Espírito Santo colocou assim a espada do Espírito assim pela minha cabeça e foi entrando. E Ele foi dizendo, não fuja da responsabilidade. Então eu creio que quando a gente começou esse trabalho, o Espírito de Deus estava sobre mim, pelo que me ungiu. Quando você veio para a aba, você entrou debaixo desta unção. Você tem uma unção, o Espírito Santo está sobre você. Mas ele veio com essa unção e espalhou sobre você. Eu acredito nisso. Jesus disse que ele usaria a cada um de nós, né? Ele colocou uma unção na aba. Veja, essa unção hoje, ela é repartida entre nós. A mesma unção que tem no pastor, na liderança, tem que ter nos pastores de rede, nos pastores do conselho, nos pastores de rede, nos supervisores, nos líderes, até a última criancinha lá tem que estar na mesma unção. Isso é trabalhar numa visão. Quando Moisés foi aconselhado por Jetro, né? E muita gente diz assim, Jetro, já vi pregador falar mal do Jetro, conselho de homens. Amados, Jetro é descendente de Abraão. Ele é filho de Midian. Quando Abraão ficou viúvo da Sara, né? Já não era mais Sarai, era da Sara. E daí ele passou as coisas para o filho dele. Disse, bom, agora que eu estou viúvo, você assume. Passou o patriarcado, ele não morreu para o filho dele, Isaque, assumir. Ele passou para o Isaque e continuou vivo. E casou com a Quetura. Eu brinco que ela era a Quentura, porque teve vários filhos e filhas com ela. Olha só, morreu com 175 anos, Abraão. E entre esses filhos que ele teve com Quetura, que podia ser quieta, mas trabalhava bastante, né? Nasceu Midian. Midian foi educado por um pai chamado Abraão. Quando lá, muitos anos depois, 400 anos depois, Midian vai viver lá no deserto, longe, afastado. Moisés, descendente de Abraão, foge para o deserto e encontra as filhas de Jetro. E elas recolhem ele. E ele cai dentro da casa de Jetro, que a Bíblia apresenta como sacerdote do Deus vivo. Ele não era um sacerdote qualquer, ele era um sacerdote do Deus de Abraão. Do tetravô, sei lá dele. E aí este homem, ungido de Deus, sábio, chama um dia Moisés, porque ele vai visitar as filhas dele, e vai trazer a filha dele para Moisés, e ele chega lá e olha Moisés com aqueles 600 e tantos mil homens, fora as mulheres e crianças. Então imagine, multiplica ali, só a mesma quantidade de mulheres já dá 1.200.000. Mas judeu, se era como assim a Quetura, né? Já tinha um bom número de filhos, então muitos estudiosos calculam que chegou perto de 3 milhões de pessoas. Porque se cada casal tivesse só 2 filhos, já dá esse número. E lá nesse mundaréu de gente estava Moisés conversando com um a um e julgando segundo a lei. E o Jetro diz assim, vem cá, vou te dar um conselho. Vem aqui, Moisés. Deixa eu falar um negócio para você. Se você continuar assim, você vai morrer e vai matar todo esse povo. Vai amarelar. A coisa vai amarelar.
para não dizer que depois vai ficar preta a coisa, vai amarelar. Eu te dou um conselho. Levanta homens sábios em grupos e ordena-os em quantidades, em governos de pessoas, para que você possa ministrá-los e eles ministrarem a outros, e assim você vai poder governar todo esse povo no deserto. Entendeu? Aí o Espírito Santo vem muitos anos depois e diz assim: por que vocês não praticam isso na minha igreja? Fica um pastor que nem um louco correndo atrás de todo mundo. Vai morrer e vai matar esse povo. Aí a gente entrou nessa estrutura. E quando você entra nessa estrutura, vai acontecer o que aconteceu com Moisés e aqueles 70 anciãos que ele escolheu. Ele chamou 70 anciãos e o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor repartiu a unção de Moisés sobre eles. Não foi assim: eu tenho a minha unção, vou encarar o pastor. Vai quebrar a cara. Lembra quando Ananias e Safira foram lá para o templo? Mentiram. A Bíblia não diz que eles mentiram para o Pedro. Diz que eles mentiram para o Espírito Santo, para a unção. Então, quando nós trabalhamos juntos, se você está murmurando de alguém da liderança, que está na mesma unção, você está murmurando contra o Espírito Santo. Porque foi Ele que nos chamou. Então, quando você está junto com a gente aqui, você está na mesma unção. O Senhor tem tirado, olha só, a unção que Ele deu como visão para a igreja, Ele tem repartido sobre essa liderança que está aqui. O segredo da nossa unidade, que, cresceu um grupo, mas não divide. Por que a igreja de vocês, lá, se nós montamos um grupo na nossa igreja, o cara já se rebela, já divide a igreja? Por que vocês não estão assim? Porque nós estamos com temor, debaixo da mesma unção. Porque nós não queremos pecar contra a unção. Amém? E o que eu quero falar essa noite é o seguinte: essa unção, ela está sobre uma pessoa. Vou falar, o Moisés repartiu com 70. O Elias só quis trabalhar um discípulo. E foi o discípulo mais audacioso da Bíblia. Porque ele fez um pedido muito louco. Porque ele dizia: eu sei que você tem uma unção, mas eu quero o dobro. Eu olho para Eliseu e eu vejo o pastor Aloísio. Com aquela humildade dele. Porque quando a Edmeia começou a andar comigo, ela começou a ser abençoada. Aí Edmeia levantou e disse: quando eu fui lá para a igreja do Aloísio, ele começou a ser abençoado. E aí está uma briga de unção, né? Mas eu creio que o Eliseu tinha esse espírito do Aloísio. Pede alguma coisa para mim. Ele disse: no mínimo o dobro. Dura coisa me pediste. Aí o que Elias fez? Esse Espírito Santo agora é contigo. Agora eu quero falar uma coisa com você que o Espírito Santo falou para mim. E eu preciso dizer isso para você. Deus falou assim: Haroldo, nunca dê da tua unção para uma pessoa que não tenha o dobro dos teus sonhos. Sonhe, irmão. Não sonhe que você só vai ser um líder. Mas o pastor está falando que nós estamos debaixo da unção dele. Mas eu sei que aquele que me ungiu pode levantar lideranças com o dobro da unção. Porque a unção é o Espírito Santo. Ele pode levantar mais forte a próxima geração. Mais audaciosa, mais poderosa a próxima geração. Mas temos que cuidar. Unção não é sinônimo de pronto, perfeito. Não. A unção está sobre homens. Eu erro. Davi era ungido de Deus. E Davi pecou. E mesmo os ungidos de Deus, se eles querem ser honrados por quem está debaixo deles, debaixo da unção deles, eles têm que honrar as pessoas que estão com eles. Então, amados, quando eu peco,
se eu faço algo errado, lembram do pastor Douglas dizendo que estava aquele pai lá no 16º andar, segurando um filho de 5 anos no colo e dizendo, eu vou pular, eu vou pular. Aquela pregação tem mexido com as estruturas da minha vida até hoje. Porque se eu caio, os meus filhos ou quem está comigo, cai comigo. A minha responsabilidade é grande. A nossa responsabilidade, amados, como líderes da igreja, se nós cairmos, caem as pessoas conosco. Nós levamos essa maldade sobre as pessoas. E aquele pai, tanto que lutaram para não, quando estavam pensando que ele estava se convencendo que não ia, lá do 16º andar, ele pula com o filho no colo. E até hoje ecoa essa frase dentro da minha mente. Pai, quando você cai, você faz os teus filhos caírem junto contigo. Discipuladores, quando nós erramos, nós trazemos problemas para os nossos discípulos. Então eu estou chamando você a uma busca da unção comigo. Porque se nós buscarmos essa unção, vai acabar estas coisas. A unção esmiuça a penha, despedaça o jugo. A unção transforma vidas. A unção está em nós. Amém? Saul tinha unção, ele foi ungido rei. Quando ele foi ungido por Samuel, ele profetizou com os profetas, ele andou no meio dos profetas, ele profetizou com os profetas. Mas ele se desviou e caiu. E foi grande a sua ruína. O que eu quero dizer para você hoje é algo muito importante. A unção que nós temos vai ser respeitada por pessoas quando nós respeitamos o ungido que está sobre nós. A unção que nós temos vai ser honrada pelas pessoas que nós cuidamos quando nós honrarmos o ungido que está sobre nós. E nós temos que receber o ungido de Deus segundo a sua verdadeira posição na hierarquia. Meu filho, vou citar alguns exemplos assim, eu não quero ir muito longe. Tenho 7 minutos e 13, segundo aquele trequinho lá. Mas o meu filho perdeu muito do profeta que eu sou, quando ele me recebeu como pai. Você está entendendo o que eu quero dizer? A Arlene pode perder da unção do profeta ou do apóstolo que eu tenho, ou do pastor que eu sou, quando ela me olha como marido. Tem momentos em que a gente tem que receber o ungido como ele é. Porque se nós olharmos para o pastor Haroldo, e ele está pregando, pastor Levi estava numa unção muito grande no domingo. Mas se eu olhar para ele como meu amigo, eu estou perdendo a unção do mestre que está vindo sobre mim. Para eu receber da unção, eu tenho que honrar o ungido. Eu tenho que receber o ungido em caráter do que Deus está fazendo com ele, no caráter do que é a manifestação de Deus na vida dele. Se ele é profeta, eu tenho que recebê-lo como profeta. Mas eu conheço ele, olha só, Jesus foi para Nazaré, e lá em Nazaré eles disseram, não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não é a Maria? Seus irmãos não são o Judas, o José e o Tiago? E as irmãs dele não estão aqui entre a gente? Aí a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Porque eles não olharam Jesus como Messias, eles receberam ele como o filho do José, como o carpinteiro.
Jesus não pôde fazer o que era próprio para ele. O Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu, porque eles não o receberam como Messias. Sabe, eu estou vendo que muitas vezes quando a gente chega num lugar e a gente é recebido como aquele profeta de Deus que chegou, o milagre acontece naquele lugar. Porque é honrado o profeta. Foi a oração de Josafá. Creio em Deus, né? E honrem os profetas e prosperareis. Quando a gente recebe o profeta em caráter de profeta, recebemos o mesmo galardão do profeta. Quando recebemos o justo em caráter de justo, recebemos o mesmo galardão do justo. Então, amados, quando você estiver aqui, você me conhece, né? Eu digo, para Arlene pode ser difícil isso. Poderia ser, não tem sido. Porque ela me conhece nos maiores defeitos da minha vida. Ela é muito íntima de mim. Mas ela sabe qual é o meu chamamento. Ela sabe diferenciar o marido do profeta. Ela sabe diferenciar o marido do apóstolo que Deus levantou. Ela sabe separar o marido do homem de Deus. Você é meu amigo. Eu tenho aqui muitos amigos aqui dentro desse templo. E eu amo vocês como meus amigos. Mas tem momentos que vocês têm que olhar para mim como o profeta, como o apóstolo. Porque aquilo que é proveniente da unção só vai chegar na sua vida quando você honrar a posição que a pessoa tem. Talvez você ouviu alguém falar uma bobagem. Essa é a estratégia do diabo, nós estamos pregando sobre isso. O diabo vai vir e vai falar um monte de fofoca e defeitos da tua liderança, da tua supervisão, do teu pastor de rede, do pastor da igreja. Por quê? Porque ele quer que você perca a honra, porque na hora que você perder a honra, você perde a unção. E daí a gente fica nadando, e nada dá certo. Ai, é uma luta. Acho que não era a hora de Deus. Daí a gente ainda põe a culpa em Deus. Não era o tempo do Senhor, e o Senhor diz, não, você não está agindo corretamente. Você não está fazendo como deve fazer, por isso que não está acontecendo. Pastor Link pregou num Tadel aqui atrás, uns dias atrás, e ele disse, ao meu tempo, ao teu tempo e ao tempo de Deus. E muitas pessoas dizem assim, não deu certo porque não era o tempo de Deus. Amados, quando a Bíblia diz, verdadeiramente ele tomou sobre si, passado, pelas suas pisaduras, foste sarado, é passado. O tempo de Deus já aconteceu. Mas por que o nosso tempo não está casando com o tempo de Deus? Porque os requisitos que Deus colocou para que o nosso tempo fosse ajustado, né? Sábado passado, muita gente acordou no domingo, perdi o culto, já é 9 horas, e era só 8 horas ainda, porque ele esqueceu de ajustar o relógio. E olha que dormiu muito, porque tinha 1 hora a mais de sono ainda, né? E ainda conseguiu perder a hora. Mas Jesus perdoa. Né? Mas se você não ajustar o relógio, você vai andar 1 hora errado. Porque teve que ajustar o relógio. Inclusive aquele lá de trás, a gente está querendo ajustar e ainda não conseguiu. Tem que descobrir como é que faz aqueles botãozinhos e fazer mudar aquele negócio. Vamos chamar o construtor, o executor dele para ajudar a gente a aprender. Mas se você quer andar no tempo certo, você tem que ajustar 1 hora para trás do teu relógio. Se você quer andar no tempo de Deus, você tem que ajustar o teu relógio com o relógio de Deus. Fostes sarados. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é um grande segredo da unção também. Quando a gente afina a unção e a gente começa a honrar a nossa liderança, a gente começa a ser honrado pelas pessoas do nosso grupo. A gente começa a ser honrado pelos líderes que a gente supervisiona. A gente começa a ser honrado pelos pastores que a gente discipula. A gente começa a ser honrado pelas pessoas. A medida que você vai ser medido é a medida com que você tem medido. Amém? Todo homem de Deus é muitas coisas em uma só. Você o recebe como o quê? Aquilo que eu falei, eu sou teu amigo, sou pastor,
tenho palavra profética, sou marido, sou pai, sou filho. Como você recebe o homem de Deus? Nós somos muitas coisas em uma coisa só. Aí está um grande segredo para nós prosperarmos na unção que dele recebemos. Deus chamou você com um propósito específico. E ele colocou você debaixo desta unção, desta igreja. E se você encarar essa unção e você dizer, é isso que eu quero, Senhor, a unção da igreja nos lares, a unção do discipular, começa quando você reconhece o teu discipulador. No momento em que você honra e você diz, mas eu sei como é que ele é. Né? Eu sei como é que é o Disseu. Mas ele é o meu discipulador. No momento que eu começo por honra na vida dele, a unção que Deus usa na vida dele começa a abençoar a minha vida e trazer unção sobre mim. E quando a unção chega sobre mim, eu posso virar para aquela pessoa recém-convertida, que eu fui encarregado de discipular, passar o nível 1. E a mesma unção que está lá no pastor Haroldo, passa pelo pastor Salésio, passa pelo supervisor Alexandre, passa pelo Dirceu, meu discipulador, e chega em mim com a mesma força e o mesmo poder. Há uma coisa extraordinária. Eu estou falando isso para você. Há muitas coisas que nós entendemos errado, mas a Bíblia é clara. Deus escolheu que a unção caminhasse nessa terra através de homens e mulheres escolhidas. Eu sou escolhido, você é escolhido.